Sejam bem-vindos a mais um Minimalista! Hoje vamos fazer mais uma das nossas listinhas, coisas interessantes para se ver, e vamos continuar com o nosso especial do Criado Mundo sobre Star Trek, a série de Jornada nas Estrelas. Hoje nós vamos falar sobre 5 episódios de Jornada nas Estrelas que não parecem Jornada nas Estrelas. São episódios em que as tripulações das naves, das estações, estão deslocadas um pouquinho do seu ambiente natural. Então vamos lá. O primeiro episódio que vamos falar é A Piece of the Action, que é um episódio da série clássica em que a tripulação da Enterprise vai até um planeta onde uma nave desapareceu muitos anos atrás e eles descobrem uma versão da Terra nos anos 20, mais especificamente uma versão, parece que Chicago dos anos 20. É muito interessante ver o Kirk e o Spock vestidos com aqueles ternos risca de giz, os chapéus, todo aquele estilo, aquele coisa de gangster mesmo, lata de goiabada na famosa metralhadora Thompson, né? Então é um episódio muito interessante, curioso, e você descobriu aos poucos como é que aquele planeta no meio do nada, totalmente distante, chegou num ponto histórico que era a Terra nos anos 20. You got away from Crackle. You know that ain't easy. I thought you were supposed to report to the ship, Mr. Spock. We did, Captain. The situation required our return. It may be just as well. Did you find out anything from the computer? Nothing useful. Logic and practical information do not seem to apply here. You admit that? To deny the facts would be illogical, Doctor. O segundo episódio que vamos falar hoje é Carbon Creek. É um episódio da série Enterprise, que posteriormente virou Star Trek Enterprise. É um episódio em que o Trip e o Capitão Archer estão ouvindo a T'Pol relatar a respeito de uma história da avó dela, que esteve na Terra secretamente nos anos 50, ela e 2 outros membros da tripulação, que estão perdidos na Terra, porque a nave deles se perdeu, sofreu um acidente, e mostra eles tentando se integrar na cultura humana, aquele conflito da lógica vulcana com uma sociedade também que já era totalmente diferente da nossa. É um episódio muito curioso também por causa disso, né? Por causa não só do conflito humano e vulcano, que eles estão disfarçados, mas do conflito também dos próprios conceitos que se tinham nos anos 50. It's time to accept the fact that we may never leave this world. O terceiro episódio que vamos falar hoje é Far Beyond the Stars, de Deep Space Nine, ou também conhecido aqui no Brasil como Jornada nas Estrelas, a Nova Missão. É um episódio que o comandante Sisko, ele do nada, sem explicação nenhuma, ele se vê como um escritor negro nos anos 50 de ficção científica que tem uma ideia para um conto, uma história sobre uma estação espacial chamada Deep Space Nine. Então é um episódio muito curioso, não só por lidar com o tema do preconceito da época, também nos anos 50, e também porque ele traz todos os atores, principalmente os alienígenas, que sempre são vistos com muita maquiagem, de cara limpa. Então você vê eles fora totalmente do ambiente, e tem uma explicação, obviamente, para isso, sem spoilers. Esse episódio, inclusive, é dirigido pelo próprio Avery Brooks, que interpreta o comandante Sisko. Gave his love, but what a high price to pay. And all that you have is your soul. Write those words, Brother Ben. Let them see the glory of what lies ahead. Don't be tempted by the... O quarto episódio que falaremos hoje é um famoso da série clássica, The City on the Edge of Forever, também conhecido como Cidade à Beira da Eternidade, onde a tripulação da Enterprise encontra um portal misterioso, que se revela um portal temporal, e por uma série de eventos acabam mudando o tempo, eles mudam a linha temporal, e o Kirk e o Spock são obrigados a voltar na época dos anos 30, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, para tentar corrigir a linha temporal. Ele é um episódio famoso não só pela representação histórica da Grande Depressão, pelo contato com os personagens daquela época,
mas também e principalmente por causa do lado humano, das decisões importantes que eles têm que tomar enquanto eles tentam consertar a linha do tempo e voltar como era antes. Oh. If we hurry, maybe we can catch the Clark Gable movie at the Orpheum. What? You know, Dr. McCoy said the same McCoy. Leonard McCoy? thing. Yes. He's in the mission. Stay right here. Spock! O último episódio que falaremos hoje é de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, The Next Generation, e é The Inner Light. A tripulação da Enterprise encontra uma sonda alienígena e um raio saído dela atinge o Picard e de repente ele acorda num planeta totalmente alienígena com uma outra vida, as pessoas chamando ele por outro nome, e ele não entende nada do que está acontecendo ali. Ele começa a tentar viver e compreender essa sociedade, que é uma sociedade que está passando por uma dificuldade muito grande no planeta deles. É um episódio extremamente tocante, é praticamente impossível você não chorar ao final do episódio. E assim, certamente não é somente um dos melhores episódios de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. É um dos melhores episódios da franquia como um todo e um dos melhores episódios da televisão americana. É praticamente não, é imperdível. Confiram. We found this inside. Então é isso. E todos esses episódios são extremamente recomendados. Muito em breve existe a grande possibilidade de que o Netflix traga todos eles para vocês apreciarem do conforto de seus lares. E continuem conosco, nos acompanhando. Sigam em nossas redes sociais, acompanhem nosso site, assinem nosso canal no YouTube, nos sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. A gente só não tem Tinder. Certo, pessoal? Até mais!